Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Antes da gente iniciar, eu quero avisar os meus irmãos, fazer um convite. Vou pegar aqui para poder passar certinho. Esse mês de setembro é o mês da campanha Setembro Amarelo, que é a valorização da vida. A gente trabalha esse mês todo, mas o trabalho é o ano inteiro. Esse mês a gente tem a campanha. E para poder a gente assim estar buscando informação, conhecimento, nós vamos ter um seminário no dia 28 agora de setembro, das 4 às 7 horas da noite. Vai ser lá na maçonaria. Quem vai falar para nós, vai estar trazendo para nós as informações, é o Gustavo Ramalho, de Conselheiro Lafayette. Quem conhece o Gustavo? Quem conhece o Gustavo sabe que ele tem muita informação, muito estudioso, um rapaz jovem, muito dedicado, e ele tem feito muitos trabalhos aí na região toda. Então, os meus irmãos coloquem na agenda aí, porque vale a pena, é um assunto muito importante, que é a valorização da vida. Tá? Dia 28 de setembro, das 4 horas da tarde às 7 da noite. Teremos intervalo para café. Então, para todos convidados, a entrada é franca, vai ser lá na maçonaria, tá bom? Estamos combinados? Vocês podem convidar também amigos, parentes, tá? Que é muito importante. Bem, meus irmãos, todo mundo recebeu uma mensagenzinha aí? Você ainda prepara a mensagem fala: calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando o caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta para a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo alcançado. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Aí a mensagem. Hoje quem vai falar para nós é o Lúcio, e a gente vai ter mais delongas, né? Convido os meus irmãos para que a gente possa, neste momento, quem quiser fechar os olhos, para que a gente possa agora, nesse momento, deixar lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora, deixar na terra as coisas da terra. Já tivemos tempo suficiente para que nós pudéssemos cuidar das nossas necessidades materiais. Agora, meus irmãos, é uma hora tão importante. Para nós é a hora mais importante das nossas vidas, porque é a hora que nós vamos estar junto do Pai, estar junto do nosso Mestre amado Jesus. Então, meus irmãos, é o momento que nós nos desligamos das coisas do mundo, das coisas da terra, e que nós possamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores, através da sua humilde prece, que nós possamos rogar ao nosso Mestre amado Jesus, agradecendo a vós, Senhor, pela oportunidade da noite, onde nós possamos buscar o conhecimento, as reflexões necessárias para nos ajudar na nossa caminhada lá fora, onde nós estamos
estamos caminhando todos os dias, para que nós possamos fazer as escolhas melhores, para que nós possamos acertar mais, a errar menos. Senhor, que abençoe, que ilumine nossos lombos, juntamente com seus amigos espirituais, para que eles possam trazer para nós essa noite as reflexões que nós necessitamos. Que esteja junto de nós, velando por nós, permita que possamos iniciar essa luta de união dessa noite. Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a todos, pela paciência daqui por diante, no qual nós vamos realizar o estudo da noite de hoje, que, afinal de contas, todos nós estamos aqui num só pensamento e unidos para compreender esse estudo que é de valia muito grande para cada qual de nós. Não é porque estou aqui que sei mais. Estamos no mesmo barco. Então, estou aprendendo. E vou pedir a ajuda dos irmãos e irmãs para que esse estudo tenha o maior proveito possível. Porque nós somos instrumentos que viemos aqui para trazer um estudo. E assim, a espiritualidade maior, os bons espíritos, é que nos auxiliam de acordo com a época, de acordo com o momento, naquilo no qual nós precisamos ouvir e aprender. Então, foi sugerido o estudo dessa noite de hoje. Obsessão e desobsessão. O que significa obsessão? Muitos perguntam. E desobsessão? O que significa também? É o que nós vamos aprender através do estudo, e assim que possamos cada vez mais tirar as nossas dúvidas. E o mesmo estudo, ele é muito mais amplo daquilo no qual vamos compreender um pouco na noite de hoje, que ele abrange muitos estudos para frente. Então temos aí obsessão e desobsessão. Isso. O que é obsessão? A obsessão é a ação persistente de um espírito inferior, exerce sobre outro espírito. Vale a pena lembrar que a obsessão existe várias formas. De irmãozinhos que já deixaram a terra para irmãozinhos do mesmo. Também nós que estamos aqui somos influenciados. E como também nós aqui encarnados, influenciamos também os outros. Então é assim, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, assim por diante. Não é um espírito propriamente dito mal, como o Chico sempre nos ensina, que a maldade tem que ter lugar à ignorância, por não aceitar a lei de amor como um todo. E vemos mais ainda, não é? A observação importante
um obsessor, conforme foi dito, não é necessariamente um espírito mau. Ele é sim um espírito inferior, tão inferior quanto nós ainda somos. Por quê? Estamos todos num mundo de provas e expiação. O que significa isso? O nosso amor, principalmente todas as questões em tudo que é da terra, ainda fala mais alto e sufoca a grande maior parte a nossa razão. O que é a nossa razão? Discernimento do que é bom, do que é melhor para nós, mas isso é aliado também à nossa evolução individual na parte moral, também intelectual. Então hoje nós vivemos cada vez mais em função mais de tudo aquilo que vemos, que podemos tocar, que sacia nosso ego, as nossas alegrias, ou seja, as nossas ocupações mundanas, segundo a nossa inferioridade. Então são irmãos que passaram pelo mundo, deixaram a terra nas mesmas condições, e no qual não foram ou não procuraram o esclarecimento devido sobre a existência após a morte do corpo físico. Então a obsessão tem esse início justamente pelas nossas tendências. E assim nós vamos compreender mais ainda os principais tópicos, né, da obsessão. A simples. Vou chegar perto do André e falar com ele: André, vai lá e fecha a porta. Aí quando viu o André, fechou a porta, dá meia volta, volta. Fechou direito, não. Vai lá uma vez, volta, vai lá uma outra vez. Aí já começa. Não é? E tem o segundo: fascinação, ilude totalmente. Ou seja, aquilo que eu penso, a minha vontade, as minhas ideias, que tem que prevalecer para com todos. E vemos isso onde? Naqueles que buscam o poder. Quem são esses? Aqueles que trouxeram para a humanidade conflitos, interesses materiais, mundanos, dinheiro, riqueza, tudo em prejuízo para os outros. Então se cria essa ilusão num mundo de fantasias no qual escapam à realidade. E mais uma vez nós falamos, volta-se à razão, o discernimento daquilo que é correto, daquilo que não é correto, como aquilo que, se vai me prejudicar, também prejudica a nossa sociedade. Mas nós temos uma palavra grandiosa que acompanha o nosso gênero de existência, que é egoísmo. Só pensamos em nós e o restante tem que aceitar. Já começa então essa limitação, esse estacionamento do nosso progresso, porque só penso em mim. E outras questões a mais. E por último nós vemos aí a possessão, a subjugação, possessão. Ou seja, aqui nós temos ali os tópicos, aquelas mãos comandando o nós encarnados. No Livro dos Espíritos é claro que somos todo dia acotovelados pelos Espíritos. Ideias, pensamentos, imposições, até chegar pela nossa não boa conduta ao estágio de autômatos, que é aquele caso. Somos controlados. Continuando. Causas da obsessão. Vemos aí as causas da obsessão que motiva o obsessor a fazer isso.
Novamente lembrando, se tem entre o encarnado como o desencarnado, de encarnado para encarnado, e de espírito para espírito, e assim por diante. O que motiva? Nós vemos aqui a vingança, que tem desejo de fazer mal, como sofre desejo de fazer sofrer. É o que nós dizemos, principalmente nesse último. E eu estou no fundo do poço, então quero buscar mais para ficar junto comigo. O porquê isso? Não soube ainda aquela palavrinha que Jesus nos ensinou, o amor. Por quê o amor? Porque o amor não escraviza, liberta e nos traz alegria. E a vingança, como todos sabem, não é? Está presente em nosso meio, até mesmo, não é? Nos filmes, nas novelas, que instiga-nos cada vez mais a essa ocupação inferior. E mais ainda, desejo de fazer o mal. Por quê? Só porque eu sofro e quero que todos também fiquem da mesma forma? Mas nós lembramos que a doutrina dos Espíritos esclarece que nós temos o nosso livre-arbítrio, a livre escolha, os caminhos que escolhemos. Então, se nós seguimos esse caminho, falimos, é por nossa própria culpa. E assim vamos querer arrastar mais e mais por inveja. Então, se a nossa dívida era pequena, torna-se maior e bem maior. Isso são as causas, né, das nossas fraquezas que ainda temos, como o segundo aqui, né, o prazer de atormentar, não querer a paz, por ódio ou inveja do bem, aquilo que nós comentamos. Inclusive esse segundo aqui está presente, como se diz, na nossa vida pessoal, individual ou coletivamente. Muitos, né, conforme dizemos anteriormente, a busca do poder pisa, maltrata, comete o extermínio, justamente para quê? Para querer ser grande ou maior. E deixa escapar a oportunidade de hoje estar na Terra, para buscar uma verdadeira felicidade e sair dessa, como se diz, essa vida da ilusão, conforme muitos de nós ainda estamos vivendo e vivenciando hoje. E o segundo, não é o último aqui dessa parte, valer somente a sua opinião. Justamente é o que vemos muito hoje. O que eu falo, o que eu penso é correto. Aliás, quem frisava muito isso? A própria história conta-nos da Idade Média até para cá, os grandes ditadores tinham que ser do jeito que os mesmos queriam. E sobrepujava quem? Todos aqueles que estão aqui embaixo, sob a sua tutela, no qual realmente devia auxiliar o progresso de todos. Mais uma vez mais, suas imperfeições falaram mais alto e deu campo para que os pensamentos e os desejos viessem a ser influenciados. A grande maior parte de nós não é culpa do obsessor que estamos assim, desse jeito hoje. É porque nós abrimos as portas dos nossos pensamentos. Por quê? Não vigiamos, não procuramos os meios de nos tornar cada vez mais equilibrados. Numa só palavra, gostamos de viver mais o mundo físico e raramente pensamos no nosso futuro. Que futuro é esse? O abandonar o veículo físico. Esse último aqui, né, que nós vemos
por ignorância, falta de informação. É importante frisar, não é, que muitos, vamos dizer assim, como um exemplo, muitos que deixaram a terra, familiares nossos, não é? Como a gente já viu muitas leituras espíritas nos mostrando que familiar, quando parte da terra, às vezes agarrado aos familiares, querem ajudar. Mas os familiares não deixam o mesmo partir. Lamentação, choros, sofrimentos. Então, eles esforçam para poder ajudar, mas não tem como. O que acontece então? Aí já é a obsessão de encarnado para desencarnado. Vivemos mais ainda, por achar que pode ajudar os irmãozinhos desencarnados. E por último, por apego exacerbado. Por apego demasiadamente à família, ou lar, ou trabalho, ou chão terrestre, e assim por diante. E a doutrina dos Espíritos justamente as esclarece para cada um de nós. Somos individualidades e aqui estamos. Nascemos neste mundo, tanto é que no cartório fizemos a certidão de nascimento nossa, dos nossos pais, como teremos também, é uma realidade meio difícil, não é? Teremos também um registro de partida do mundo dos encarnados, que é o óbito. Então a doutrina espírita, quando nós adentramos a essa belíssima doutrina, ela nos esclarece que nós todos somos iguais, irmãos uns dos outros, e que todos nós vamos deixar a terra um dia, e que levaremos conosco o verdadeiro amor. Temos que lutar contra esse amor egoísta que quer só para nós. Só queremos, é nosso, e pronto. E não vemos o nosso futuro. O que acarreta com isso? Sofreres e mais sofreres. Fica um círculo vicioso, um tentando ajudar, outros atraindo o mesmo, e assim, sofrimento aqui, sofrimento lá, sem qualquer previsão de melhora. Então, a doutrina nos ensina que todos nós vamos nos reencontrar um dia, e que esse pacote, não é? Essa secção da família universal, que é a família encarna lá, somos individualizados acima de tudo, mas não somos propriedade uns dos outros. Então devemos lapidar os nossos sentimentos. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Bom, vamos continuar. Causas da obsessão. O que causa uma obsessão? Vários óbitos que nós vemos aqui, as brechas, começa-se nos nossos pensamentos. Vale a pena lembrar. Nos nossos pensamentos, aonde que a alma encarnada reflete toda a sua evolução, abraçando as paixões e assim por diante. Vemos aqui as nossas imperfeições morais. O que significa maledicência? O desejo de somente ver o defeito do nosso semelhante, ver o defeito do governo, ver o defeito, das ruas sujas, e assim por diante. Então isso são imperfeições nossas. Buscando um noticiário para o nosso passatempo do dia a dia, e esquecemos, não é? Que na própria passagem do Evangelho tem o arqueiro e a trave no olho. O que significa isso? Nós só vemos o defeito dos outros e julgamos. Esquecemos de olhar no espelho, porque todos que estão neste mundo, todos de uma forma geral, ninguém é perfeito.
Todos nós somos seres ainda inferiores, atrasados. Não sabemos ainda amar adequadamente e principalmente ter uma fé verdadeira no nosso Criador. Estamos aprendendo isso ainda. E como vamos aprender? À medida que nós enxergarmos os nossos erros, como vemos aqui a cada dia, do pessimismo, de qualquer realização nossa, ou até mesmo das nossas enfermidades físicas, no qual nós atraímos. E 100% dos problemas de saúde no qual nós temos, 10% são reais, o restante tudo é trazido aqui, pela nossa falta de equilíbrio nos sentimentos. Então o pessimismo é um deles. Não acreditar no nosso potencial, conforme Jesus ensinou, eu fiz e vós podeis fazer muito mais. E assim abre mais uma portazinha para que os irmãos sem compreensão adentrem para nos influenciar. Os vícios de qualquer ordem. Bom, meus irmãos, vale a pena lembrar, os vícios não é somente aqueles que falam do álcool, do fumo, das drogas, não. Tem outros vícios mais ainda. Todo gênero que tem excesso de sentimentos já passa a ser um vício. Todos de uma forma geral. Né? Temos aí no nosso meio, né? Todos nós devemos respeitar. Este ano, a busca pelo poder, os seres humanos sendo rebaixados e os animais sendo elevados. Então, tudo isso que detona-se vícios, exagero, justamente já é outra porta aberta aos obsessores chegarem, os irmãos sem compreensão. A tristeza, como o medo, nós sabemos que vem aliada a um sentimento principal que no final acaba se chamando depressão. Por quê? A vida está difícil, tudo está difícil, como sempre foi difícil. O que vai ser no dia de amanhã? Será se vai ser melhor que hoje? Então, aquela não perspectiva de um futuro, um dia melhor, no qual muitos sábios da antiguidade, muitos escreveram, materialistas, que através desses dois itens pregam justamente o caminho da depressão. São influenciados, é claro, para que todos sofram, conforme anteriormente, os irmãos no estudo nosso estavam mostrando. Eu sofro, então vou fazer todos sofrer. E aproveita os irmãos justamente como ferramenta para levar o sofrimento a todos. E irritação, é o que nós temos de mais facilidade hoje em dia. Qualquer coisa nos irrita. Porque descontrolamos as emoções e aí mais uma porta aberta. O orgulho que nós já vimos, querer ser maior um do que os outros, como também a avareza, só quero para mim, não quero gastar nada, com coisa que nós vamos levar todo o tesouro do mundo junto conosco quando partimos da terra. Mágoa, ódio, preguiça. Então, são todos esses pacotes, todos aí, que atraem os irmãozinhos sem compreensão, para que sejamos nós mais um nesse time de sofrimentos maiores. Agora tem esse último aqui, débitos de outras vidas, leis de causa e efeito. Porque nós sabemos, irmãos e irmãs, que hoje a figura satânica que fizeram do inferno e outros seres a mais nos atentar não tem efeito sobre
nós que estamos hoje aqui na Terra. Mas existe uma lei de causa e efeito no qual ela, paciente, que foi criada justamente para um propósito, para que nós possamos, como se diz o ditado, andarmos na linha. E por isso, não é? Todos esses itens, as portas estão abertas. Mas como que vão chegar os obsessores ao nosso meio? Temos aqui, agora vamos entrar em outra parte mais importante. Como que se realiza essa conexão conosco? Nosso corpo é constituído de energia. Nosso pensamento tem cor e cheiro. Vale a pena lembrar, cor e cheiro. Pessoas que carregam ódio e desejo de vingança, é claro que vão inalar mal odor. Aqueles no qual tem felicidade e tem otimismo no futuro melhor, nós gostamos de ficar perto. Agora, neste caso aqui, entre o obsessor e o obsidiado, eles chegam de alguma vez, não é dessa forma, é porque encontram um endereço. Temos aqui, ela se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsidiado. Nosso pensamento é uma radiação da nossa mente espiritual. Essa radiação é expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético que causa atração. As ondas, magnéticas que existem em nosso meio, tanto é que temos aqui um exemplo, Até bem tempos atrás não tínhamos aqui o celular. Hoje conversamos com alguém lá no Amazonas, através das ondas. E para nós encarnados, tem que ter uma sintonia. E qual o maior exemplo que nós damos dessas fluido mental magnético? De um ímã perante um metal. Chegamos um ímã até perto do metal, ele é atraído. A mesma coisa são os nossos irmãozinhos obsessores, sem compreensão. Nós os atraímos devido aos nossos pensamentos. O que acontece? É o mesmo que nós queremos, vem até mim e eu estou te chamando. Estão naquele mesmo nível de pensamento, de sentimentos naquele instante. Continuando, e esse fluido mental, assim como o sangue, a linfa, percorre incessantemente todo o nosso organismo. Ele então se conecta nos centros vitais, chakras, e de dentro para fora é expelido, irradiando, formando a nossa aura. Então, à medida que nós vamos atraindo, vão afetando justamente o nosso corpo físico. Como que vai afetar a obsessão no corpo físico? Pensamos, mas de que forma? Bom, só um exemplo. Toda denominação na Terra ensina que existe o Criador, mas como chegar até Ele? Como se explica, no qual nós vemos muitos exemplos de exorcismo e outras questões a mais. Como se explica isso? Então, a doutrina dos Espíritos explica claramente os Espíritos evoluídos, porque a doutrina são dos Espíritos. E vão então, sim, voltando, impregnando nos nossos chakras. Quais são os nossos chakras? Os pontos vitais. Começa no corpo aqui, logo mais à frente vai mostrar detalhadamente. Vai impregnando este fluido ao corpo físico, a obsessão vai se instalando.
Como? Igual a raiz de uma árvore no corpo físico. Vai atingindo um certo, né, parte, centro de força e assim por diante, até dominação por completo. E assim, no qual, só adiantando um pouquinho, que a nossa autovigilância tem que ser constante. Conforme diz lá anteriormente, 10% das doenças que existem no mundo são naturais. Os outros 90% nós é que conquistamos com os nossos pensamentos e sentimentos. E nessa caminhada nós vamos atraindo as companhias afins, que não querem ver a nossa felicidade, mas são irmãos nossos perante o Criador e merecem também ser felizes. Por isso que a obsessão no seu grau de possessão, que é o grau, vamos dizer, mais extremo, acaba por prejudicar o corpo físico, que é aliado também justamente com o pensamento de outras existências de culpa. E vemos, conforme um livro que estou lendo, falando justamente Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que narra justamente, não é, os principais tópicos, né, que levam a essa extrema loucura. Aqui nós temos, não é? Estamos acostumados a ilustrar a aura nossa sim, dessa forma, irradiando. Mas na verdade é desse jeito aqui. Olha lá, onde que está o primeiro círculo é um chakra, o segundo é outro, o terceiro é outro, o quarto, o quinto, o sexto. Então, são todos os centros vitais que o perispírito está ligado ao corpo físico. Não é? E é o que isso se tem a ver com a obsessão e desobsessão. Porque o espírito obsessor, nosso irmãozinho sem compreensão, irá nos atingir quando abrirmos a porta nesses centros vitais que vão acabar prejudicando o nosso veículo físico. E assim, por completo, chega até a ser irreversível, nos trazendo doença, sofrimento. Nós citamos um exemplo mais claro, não é? Quando estamos aquela irritação a ponto de explodir, muitos dão um infarto. Por quê? O centro vital está fraco, está sendo drenada a sua força. Então, é importante nós ficarmos cientes disso, que nós, como individualidades, temos as responsabilidades de controlar os nossos pensamentos e sentimentos, buscar cada vez mais os meios e um antídoto de sermos melhores, não só dentro da casa espírita, mas lá fora também. Procurar não falar mal de ninguém, não ver o defeito de ninguém e assim por diante. E temos aqui, não é? Conforme os nossos pensamentos interagem. Aqui, ó, o colorido que daremos à nossa aura, por conta do que pensamos, sentimos, fazemos, é o que nos ajudará a prevenir, modificar, combater, eliminar um processo obsessivo. Bom, à direita de todos aqui, não à esquerda, temos aqui os tópicos: irritação, preocupação, medo, pessimismo e assim por diante. Como que nós vamos ficar vendo? Como que nós vamos estar? Tanto é que nós vemos aí nos filmes, quando é o pensamento inferior, aquilo tudo escuro. O que é de felicidade, ao contrário, olha como que será. Dará bons energias ao corpo físico, otimismo, felicidade segundo o nosso grau de evolução,
futuro melhor, fazemos da nossa parte para que não sejamos mais nós um perturbador na sociedade. E assim vamos por diante, porque no livro dos Espíritos está claro os níveis de irmãozinhos inferiores, não é? Ou seja, quanto mais nós melhorarmos a maneira de pensar, mais não seremos vistos, mais teremos forças para seguir a nossa trajetória no mundo de prova e expiação, desvencilhando de tudo que é material, né, das coisas, do apego exagerado materialmente, e nos identificando com tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Porque Jesus passou na terra, ele não apontou o dedo, aquele caminho que é o certo. Ele somente ensinou: eu fiz e vós podeis fazer muito mais. Bom, aqui já é os endereços vibratórios, não é? O nosso endereço, o endereço no qual nós falamos para os irmãozinhos, no qual anteriormente nós erramos com eles. Vemos aqui endereços vibratórios que existem em nós, reencarnamos agora. Bom, todos nós sabemos, todos nós que hoje estamos aqui, a doutrina é clara para cada um de nós, mostrando-nos que nós não temos e não tivemos somente uma existência. Por que isso? Por que então desse esquecimento? Justamente, se nós hoje tivemos a lucidez do que erramos anteriormente, ou estaríamos, muitos, com a camisa de força, ou ia sentar no chão e pensar: não tem jeito mais, acabou. Então, é necessário este processo de que nós, pelas desavenças anteriores, possamos estar num estado latente, para que não recobremos, aquelas más tendências no qual hoje estamos aqui no mundo. Vivemos aqui com a bênção do esquecimento, não lembramos do nosso passado, nem do mal que fizemos a outros, e nem do mal que fizemos a nós mesmos. Mas todas as nossas experiências estão impressas e imantadas em nosso espírito, como centenas de camadas de uma enorme cebola. Aqui nós estamos vendo aqui, atos da vida passada, numa camada interna. O nosso perispírito, para quem compreende o que é o nosso perispírito, o corpo físico nosso, ele é o reflexo do perispírito. O que é o perispírito? Mais sutil. Só para dar um exemplo, a todos que já viram aquele filme do Gasparzinho, é daquele jeito transparente. Mas nele está todos os pontos no qual nós erramos. É como dizemos quando é criança, a mãe falando: seu anjo da guarda está vendo o que você está fazendo, e anotando tudo. Então, está no perispírito gravado todas as agressões ao corpo físico, como também pensamentos hediondos, e assim por diante. Aí o que acontece? Cada fato vivido possui um carimbo energético, que está marcado no nosso perispírito, ou seja, anotado no nosso livro, que há a possibilidade de um desses carimbos vir à tona e se incorporar à nossa aura atual. Exemplo de situação em que isso pode ocorrer quando uma tendência negativa de nossa personalidade não é controlada, quando vivemos uma perda ou um trauma que abala o nosso psiquismo e não conseguimos voltar ao equilíbrio emocional, psicológico, dentre outros. A partir daí passamos a ser facilmente localizados. Vibratoriamente a área abriga o endereço vibratório. Só para nós termos um exemplo, todos, cada um aqui individualmente, vai compreender o que eu vou dizer.
de nós temos uma parte que ainda não conseguimos dominar, ou seja, vícios materiais ou pensamentos ainda não equilibrados, pensamentos desequilibrados, sentimentos os mesmos. Cada um de nós sabemos, cada um de nós temos essas tendências e sabe do que eu estou falando. Então, se não conseguimos controlar e combater os mesmos, ou se temos algum trauma de qualquer, sem explicação, sem motivo, sem razão, então é melhor nós trabalharmos isso para que vire algo melhor. Porque senão, estamos ali, o endereço certinho. Ó, está aqui, e achamos ele. E está impregnado, né, no perispírito, que é um livro que está anotado tudo aquilo que nós, né, fizemos de errado. Então, meus irmãos e irmãs, esse estudo requer muito mais ampla atenção, mais oportunidades para a gente entender, item por item. Mas não é somente a obsessão, mas temos também as ferramentas para que nós possamos sair deste lamaçal. Lembramos, somos nós que vamos fazer da nossa parte. Não vamos ficar sentados pedindo a Deus, me ajuda, sem nós trabalharmos. Aqui, um deles é esse. O que podemos fazer quando percebemos que um processo obsessivo pode estar ocorrendo? A prece. Todos nós temos condição de orar por nós e orar pelos outros. Não devemos, jamais foi cobrado, que Jesus ensinou, orar para os outros. Todos nós temos essa condição. Já começa a ser um antídoto para que equilibremos os nossos pensamentos, não é? Fazer um apelo fervoroso ao nosso protetor, assim como os bons espíritos que são simpáticos, e rogar-lhes para assisti-lo. Prece por aqueles que nos perseguem, por aqueles também que nós não perdoamos na terra e nos prejudicou. Não é? Procura ajudar os espíritos obsessores esclarecendo. Com humildade, perdoar é pedir perdão. Doutrinar é diferente de esclarecer com amor. Doutrinar é mostrar o caminho. Mas mostrar com amor é totalmente diferente. É ensinar que somos iguais. Perante o Criador, somos irmãos uns dos outros, que no qual nós devemos, juntos e unidos, trabalhar pelo bem geral de todos aqui no mundo. Porque à medida que nós transformar nossa maneira de pensar, espalhar amor, o chão terrestre no qual nós hoje vivemos vai se tornar melhor. E vemos de gastar recursos bilionários em equipamentos bélicos, que há armamento para destruir uma cidade, uma nação, uma população. Vamos distribuir flores, vamos plantar mais árvores, vamos, não é, cultivar mais água pura em nosso meio. Só assim, fazendo na nossa parte, teremos um mundo melhor no dia de amanhã. Que, aliás, vale a pena lembrar, não é, de uma obsessão que eu esqueci de falar com todos, que é a obsessão coletiva. Certo? Coletiva. Quer um exemplo da obsessão coletiva? Nazismo. Então, uma raça ser melhor do que a outra nunca existiu, e a outra ser inferior e teve que ser exterminada, não existe também. Bom, o culto do Evangelho no lar. Uns 10, 20 minutos, pega o Evangelho dentro do seu lar. Um dia da semana, aquele compromisso naquele mesmo horário,
Vamos, numa prece, pedir ao Senhor a bênção pela nossa reunião dentro de casa, e assim abrir o Evangelho, explanar a mensagem e distribuir para com os nossos, dentro do nosso lar, o estudo no qual todos, com a sua opinião ou não opinião, será mais acessível, conforme diz aqui. O culto do lar é uma poderosa ferramenta que auxilia de auxílio de caridade por processos desobsessivos, uma vez que ajuda a evangelizar a nós mesmos e aqueles que nos acompanham, porque nós abrimos o endereço, mostramos o endereço para eles, e eles ouvem melhor as palavras ditas por um encarnado em situação onde nem percebem a presença dos espíritos amparadores. O que são os espíritos amparadores? Aquilo que foi dito logo atrás, estão num nível de evolução maior, então não conseguem os inferiores até mesmo ver os irmãozinhos mais evoluídos. Isso se dá por uma questão de barreira vibratória. Estão mais próximos de nós do que do mais alto. É de acordo com a nossa evolução. Aqui nós estamos sempre, constantemente, à nossa volta, rodeados pelos nossos irmãozinhos, vamos dizer, desencarnados. Porque agora estamos influenciados pelos nossos bons espíritos, né? Lá fora começa o trabalho de fato. Alguém tem alguma dúvida? Já está acabando, gente, porque senão vai dormir. Aqui nós vemos outra ferramenta, né, que são o que mais podemos fazer. Aqui o passe, que nós teremos hoje. Buscar ajuda e não se isolar, porque o isolamento, né, começa também a depressão. Usar a fluidoterapia, passe e água magnetizada. O fluido vento magnético não é só formador da áurea. Ele também é o veículo que leva volta a mente e ajuda para a reação psicossomática do indivíduo, ajudando o indivíduo a ter forças para dar um bom combate às dificuldades em que se encontra. É a mesma coisa, não é? Vou citar um exemplo bem bruto. As nossas baterias estão fracas, então vamos tomar passe, vamos recarregar. E aqui nós estamos tendo a paciência de me ouvir, que não sabe nada, e vamos aprender. Então vai estar o pacote completo. A luta vai ser nossa, individualmente, cada uma unidade, não é? Daí a imensa importância do passe magnético, que é a transfusão de poderosas energias vivas. Conforme foi dito anteriormente, nosso corpo também tem energia. E através do passe vamos reerguer as nossas forças novamente, no qual nós precisamos. Então, essa é uma das formas de nós podermos, né, ter mais equilíbrio para conseguir continuar a nossa existência lá fora. Inserir em nossas vidas a prática do bem. O que é a prática do bem? Jesus nos ensinou lei de amor, justiça e caridade. Temos aqui: as imperfeições morais dão lugar aos espíritos obsessores. E o meio mais seguro que se desembaraçar dessa obsessão é atrair os bons espíritos pela prática do bem. E essa prática do bem está ao alcance de todos nós. Como que começa a ter essa prática do bem? Bom, vamos citar vários exemplos populares. Eu hoje discuti com meu colega de trabalho. Vou chegar em casa, eu ouvi na palestra, não, vou rezar, vou orar por ele, pedir a Deus que abençoe ele. Então já estamos fazendo um pouquinho da nossa parte. Então vamos ao mundo lá fora
Vamos fazer da nossa parte na convivência uns com os outros. Não é? Se eu estou em casa, à meia-noite, não vou pôr o som alto, porque tem gente querendo dormir, irmãos nossos, para no outro dia trabalhar. Então, são pequenos exemplos e incentivos da nossa parte que nós vamos fazendo e espalhando o bem e vamos atraindo boas companhias, é claro. Os bons espíritos têm, sem dúvida, mais poder sobre os maus. É questão de evolução. A sua vontade é suficiente para afastar os maus, mas assim apenas aqueles que o merecem pelo esforço que fazem para melhorar. Bom, aqui na Terra nós temos o costume de usar várias máscaras. Hoje temos a nossa máscara bonzinha, mas lá fora, ou então dentro de casa, já usamos outra. Para os nossos irmãozinhos, bons espíritos, não é dessa forma não. Não tem como esconder essa face, porque tudo está às claras. Então, se eu estou usando a máscara e não me melhoro, espera lá, então as boas companhias vão afastar de mim. É o que acontece aqui, ó. De outro modo, quando não há mudança interior em busca de práticas de vibrações positivas, afastam-se e deixam o campo livre para os maus, que se tornam assim, em alguns casos, instrumentos de próprias expiações, pois os bons os deixam agir nesse sentido, em cumprimento da lei do merecimento. O que ele quer dizer? Nós preferimos sofrer do que ser felizes. Preferimos sentir dor do que tomar um remédio. Isso todos compreendam, que cada um é responsável pela sua evolução. Aqui como é importante no tratamento contra as obsessões. É neutralizar as vibrações inferiores. Justamente o que? Cortar esse estabelecimento. Como que a gente vai deixar, né, de cortar? Ou seja, vamos tomar o passe, vamos beber a água purificada, através dos estudos no qual nós temos, vamos procurar melhorar. Então já vamos deixando essas sintonias, esses endereços, não é, distante. Vamos fazer da nossa parte, porque sofrimento já tem muito em nosso meio. Então basta que ele seja bem menor, ou nós devemos agravar ele para ser bem maior. Aí lembramos, Deus me castiga a cada instante. Não. É nós, é que buscamos aqui com as nossas próprias mãos. É nós, não é? Que, conforme Clarencio falou com a nossa irmã e Dalida, de que a lei universal é clara. Quem não coopera não tem como ser cooperado. Isso é do nosso lado. Bom, temos aqui, né? O indivíduo passa a ter total vigilância com aquilo que passará a emitir no futuro. Verdadeiras ondas magnéticas que poderão atrair os outros obsessores. Controle de si mesmo em suas mãos. Não basta só, não é, ficar, tomar um passo ali, palestra, se nós não modificarmos. Nós temos aqui na casa um atendimento fraterno, no qual o esclarecimento adequado, individual e particular, é esclarecido a todos aqueles que buscam uma melhoria para si mesmo. Mas também tem que fazer da sua parte. Nós entendemos hoje que os irmãos, muitos, não é, só querem saciar a sua sede e sua fome, mas não querem trabalhar para poder ter as condições de saciar a sua sede e sua fome.
só querem receber. Não tem a doação. Por isso, pode qualquer denominação religiosa, qualquer família, que o problema vai estar sempre junto conosco, se nós não resolvermos ele. Porque o Criador auxilia aquele que quer ser auxiliado, mas ele não tira seus problemas todos. Nós mesmos que temos que conquistar a paz. Então, para isso, é a transformação íntima. Se nós queremos somente receber, não adianta. A porta fechou para um foi embora, outro irmãozinho sem compreensão vai chegar. E assim vamos viver aquele círculo vicioso o tempo todo na nossa existência. Igual um colega do meu irmão falou uma vez: o mundo não me entende. E ficamos com aquele ponto de interrogação. Eu estava melhor antigamente, agora hoje voltou tudo de novo. Por quê? Será se eu melhorei na maneira de pensar? Deixei de falar mal dos outros? Será se eu estou continuando a passar os outros para trás? Eu estou buscando somente o poder e não visando o bem em geral para todos? Estou dançando conversas inferiores justamente para ver confusão? São pequenos exemplos que todos possam compreender e entender, que faz parte do nosso cotidiano também. Nós estamos chegando ao final. E aqui nós temos, conforme Jesus nos ensinou, fazer brilhar a vossa luz. Tua fé te curou. Amai os vossos inimigos. Vá e não peques mais. Perdoai para que sejas perdoado. Então essa cartilha aí, uma página dela, né, está aí o exemplo no qual nós devemos seguir. Todos nós somos capazes de ser melhores no dia de manhã, hoje principalmente, agora. Mas como que devemos fazer? Devemos vencer a nós mesmos, vencer o bom combate, conforme o estudo diz anteriormente. Saber entender que nós somos seres ainda inferiores, que toda vantagem e prejuízo dos outros se acarreta dor para nós no futuro. Não é esse caminho ou aquele outro, ou essa, conforme esse ano, não é esse que é certo, o outro que é certo, não. Acima de tudo, temos o nosso Criador que zela por todos nós, no qual devemos interagir justamente com sentimentos de amor para com todos. Se formos ao contrário disso, nós vamos estar cada vez mais sendo alvo daqueles que decaíram quando estiveram na terra e se compraram e batem palma com mais um em seu círculo. Não se trata de uma disputa entre o bem e o mal. Falta o amor para com todos. Porque a nossa tendência, justamente, é para evoluir. Se hoje nós estamos estacionários, não é porque o Criador quer. Se hoje as pessoas vêm no mundo para roubar, para exterminar, para fazer qualquer atrocidade, não é o Criador que quis. É nós que caçamos com as nossas próprias mãos. E a mudança no mundo começa em nós mesmos, na nossa individualidade. Não vamos exigir dos outros. Comecemos por nós mesmos. Se nós temos bons pensamentos, boas companhias teremos. Se nós temos maus pensamentos, más companhias vão estar junto conosco. Vale a pena lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio, a livre escolha. Então, cada qual hoje pode seguir o seu caminho, mas no final tem a lei de causa e efeito. A última imagem, do nosso irmão Maria, que trouxe-nos para nós este ensino de conduta, de amor e benevolência. Bom, aqui termino o estudo, e principalmente a minha falação.
Espero que todos tenham compreendido, porque o assunto ainda vai mais longe ainda, porque temos que explicar mais a fundo o que é obsessão simples, possessão, né, e subjugação. Eu agradeço, né, mais uma vez aos irmãos espirituais ter feito de mim seu instrumento, e atenção e pelo ouvido de todos também, e, né, a diretoria da casa. Que a paz se faça com todos sempre.